dispôs a estar conosco e nos abençoar. Usa, ó Deus, conforme a tua vontade. Abre também os nossos corações e as nossas mentes estejam dilatadas, prontas para ouvir a tua palavra. Nós te pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Amém. E aí, Gimani, graça e paz, amém? Amém! Deus abençoe vocês, que massa, que alegria estar com vocês. Nosso rolê vai ser rapidinho, peço 20 minutos da sua atenção. A gente vai focar no que importa, que é a palavra de Deus. Eu não sei quantos de vocês sabem, estava falando com o pastor João Anderson ontem, mas os primeiros casais de batistas que vêm da junta de Richmond para o Brasil eram casais de jovens. E quando esses jovens batistas saem da Grande Guerra Civil Americana e vêm servir ao Senhor aqui, o William Bagley trazia no bolso dele um papel. E nesse papel, que está até hoje lá na Oklahoma Baptist University, Universidade Batista do Oklahoma, esse papelzinho é aquilo que inspira os batistas até hoje. E ele escreveu assim: Every person can be saved. Todas as pessoas podem ser alcançadas. Diga amém. Amém. Quando eles entraram naquele navio, eles vinham cantando um hino. O legado dos batistas está também passando por esse hino, que em inglês a gente cantava assim, ó: Standing, standing, standing the promise of the God my Savior. Mas em português a gente canta assim, ó: firme, firme. Bem alto. Firme nas promessas de Jesus. Aplauda o Senhor, louvado seja Deus. Todo mundo está bom, amém? Bom demais, que massa. Algumas pessoas vieram me procurar, até no direct, né? Uma obra do mal foi armada e alguém começou a falar qual é o meu nome, porque no post está Júnior Dantas. Tanto as minhas ovelhas quanto os meus alunos me chamam de pastor Dantas, professor Dantas, mas toda vez que você vê alguém usar o nome Júnior, é porque tem alguma coisa muito feia ali guardada. Então, para que vocês saibam, Amanda, engraçadinha, já popularizou, meu nome é Ademilton. Quem viu o Senhor consome agora. Inclusive, pastor João Anderson, eu tive a oportunidade de cuidar de um casal, eles estavam namorinhos ainda, batizei esse casal, depois eles se casaram, e aquela moça veio em minha direção e disse assim: pastor Dantas, gosto tanto do Senhor. Se um dia eu tiver um filho, meu primogênito for um menino, eu vou dar teu nome. Eu disse: sangue de Jesus tem poder. Não precisa fazer isso não. Galera, enquanto eu conversava com o Cleison, eu sou de formação batista, sou um pastor batista e sou bem batistão para muita coisa. Algumas pessoas dizem até que eu sou meio chato. Mas enquanto as meninas dançavam, e a dança faz parte da tradição de Israel, o povo de Deus sempre foi um povo dançante, tá? Inclusive, os reis tinham lá, no período de sua consagração e unção, de dançar em adoração a Deus. E eu disse para o Cleison, eu sou muito cético para essas coisas. Eu penso num cara que tem assim horror a certas coisas assim, mas interessante que o que elas dançaram, eu vou pregar. Deus é bom. Viaje comigo a Atos capítulo 2, verso 1. A experiência da reconciliação, declaração doutrinária da Convenção Batista diz que a salvação, a experiência do perdão, é um ato da livre vontade e soberania de Deus, em perfeita consonância com o livre-arbítrio de toda e qualquer pessoa, mas ainda assim, um ato de Deus. Por isso eu quero falar hoje qual é a sua parte. Te reconciliar é parte de Deus. E o que é que você faz a parte disso? Essa é a pergunta. Queria contar uma coisa para vocês enquanto vocês chegam em Atos capítulo 2, verso 1. Eu falei isso na minha oficina mais cedo. Quem fez a oficina da arte da narrativa bíblica comigo? Cadê o menino que pediu o livro de Apocalipse? O livro é seu, viu? Daqui a pouco você pega o livro comigo. Bem, e há um tempo atrás me chamaram para traduzir para um pregador e eles diziam, nesse congresso, eles diziam assim: nós estamos trazendo um avivamento para o Brasil. A primeira coisa que, como batista, eu desconfiei é: o ser humano não é capaz de trazer um avivamento. Se você minimamente leu os profetas menores e maiores, você sabe que o avivamento sempre vem da parte do Senhor.
E o avivamento nunca teve a ver com o movimento. O avivamento está ligado à confissão de pecados, retorno às escrituras e amor pela justiça social. Jesus Christ. Oh. Aí bota a bandeira do Brasil e diz, não, novo tempo para o Brasil. Novo tempo. O ser humano é vaso quebrado desde que o ser humano é ser humano. E aí eu traduzia para aquele homem e ele falava, estão fazendo coisas novas. Eu falei, meu Deus, estou do lado de Elias, estou do lado de Paulo, ele está fazendo coisas novas. E hoje, a Aliança Mundial das Igrejas Batistas, no seu departamento de juventude, faz um levantamento sobre grandes movimentos, grandes mega igrejas que têm crescido no sul e no norte dos Estados Unidos. E os trabalhos de congregação e os trabalhos de oração cada vez têm morrido mais. O Brasil, por exemplo, que a gente diz que é o país do avivamento, é um país onde as pessoas não leem. A gente fecha livrarias todos os dias. Sabe o que a gente abre? Farmácia. Quem não lê adoece. Quem não lê morre mais rápido. Nós batistas somos conhecidos historicamente por duas razões. Tem duas coisas que marcam os batistas ao longo da sua história. Nós somos conhecidos como o povo do livro, porque quando a gente chega no Brasil, um Brasil que está na sua transição organizacional de império para república, a tradição católica olhava para a gente e os batistas não tinham grana, eram pessoas muito simples, mas defendiam um livro super esquisito da capa preta. Podiam roubar da gente qualquer coisa, menos esse tal livro. E os batistas ficaram conhecidos como o povo do livro. Que legado, cara. Nós somos conhecidos como o povo do livro. E também somos conhecidos como o povo das missões. Não há legado maior, pastor Wagner, para um povo simples como o povo batista. O povo que ama as escrituras e o povo que ama as pessoas. Uma vez reconciliados, a pergunta que eu venho fazer é: o que a gente vai fazer com isso? Está reconciliado, tá, e agora? E agora? E a nossa geração nunca falou tanto sobre o Espírito Santo como fala hoje. No século XIX, a discussão teológica era que o Espírito Santo não existia. E que era, para alguns, que é o surgimento das grandes seitas, uma força ativa. E a gente hoje sempre fala do Holy Spirit, é até bonito cantar Santo Espírito é bem-vindo aqui. Aí a gente fala dos dons do Espírito. O dom é secundário. A coisa mais importante, eu pretendo falar para vocês sobre isso rapidamente essa noite, ao longo dos próximos 16 minutos. A coisa mais importante sobre o Espírito Santo não é dom. A coisa mais importante sobre o Espírito Santo é o seu fruto. Eu posso vir aqui pregar coisas legais, vocês dançarem coisas legais e tocarem. Isso é talento. Mas o fruto do Espírito, esse é o que eu vou ler pesado. Quem achou, diz amém. Amém. Tem uma coisa que todo pastor batista faz e é muito chato, mas eu descobri que até padres fazem também, que é mandar você virar para a pessoa que está do seu lado e falar alguma coisa. Por que a gente faz isso? Aí pode não sentir. E às vezes um cara gigantão, fortão do seu lado, vira para a pessoa que está do seu lado e diz que ele é lindo. E você fica, você é lindo. Fala de novo. Você é lindo. Mas agora eu sou pastor, não posso fazer isso. Vira para a pessoa que está do seu lado. Diz assim: Deus te abençoe. Agora diz assim: desliga o celular e olha para a palavra de Deus. Esse é o relato de Lucas. Atos e Lucas têm o mesmo autor. O Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos têm o mesmo autor. Lucas, lá por volta do ano 70, ele confecciona o mesmo texto e mais tarde a tradição da igreja vai separar para fazer sentido no cânone. Mas Atos e Lucas, mesmo texto, mesmo autor. Show de bola. Ele vai contar agora aquilo que Billy Graham, numa cruzada evangelística que veio do Brasil, no Maracanã, disse que é o momento mais importante da história da igreja. O momento da descida do Espírito Santo. Vamos ver o que acontece quando o Espírito Santo de verdade desce. Diz assim a palavra do Senhor: chegando o dia de Pentecostes, estavam juntos, todos juntos num só lugar, como nós estamos hoje. Imagina esse rolê. Quando a galera se junta para a glória de Deus, não é para o congresso, não é para ver a crush. Quando a galera se junta para a glória de Deus, Deus vira aquele espaço de cabeça para baixo, inclusive a gente.
Estavam todos juntos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar com outras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, fala ao nosso coração essa noite. Eu não tenho nada a dizer que não esteja na Tua palavra. Nada a dizer que não venha do Teu Espírito. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. A única coisa que eu tenho para trazer para vocês, eu não tenho novidade, nem revelação, nada disso, nem sei fazer essas coisas, mas tem livros para te indicar. Então, se você quer conhecer mais sobre o Espírito Santo, um livro do Billy Graham chamado Conhecendo o Espírito Santo, e um outro livro do Francis Chan chamado Deus Esquecido. Reflexões sobre o Espírito Santo, todos publicados no Brasil pela Mundo Cristão. Bons textos. O texto que nós estamos lendo é o momento em que a igreja recebe o Espírito Santo. Lucas diz no capítulo 1 que Jesus subiu de rajadão e disse: vou deixar alguém com vocês, ficarei com vocês, vocês não vão ficar sós. Solidão não é coisa de Jesus. Está sozinho, procure ajuda. Se você viu alguém aí sozinho, vai ajudar. O Espírito Santo desce sobre aquelas pessoas. Guarde isso. Tem um teólogo que eu gosto muito chamado Karl Barth, que ele diz que quando o Espírito Santo desce, ele está nos lembrando que o movimento de Deus é sempre de descida. E se o nosso Deus desce ao nosso encontro, numa geração que diz que você tem que ter um iPhone mais novo, tem que ter bastante grana, ter vários views no TikTok, vários tweets, comprar um carro do ano, ter a vida perfeita, que é uma mentira que você colocou nos stories. O movimento de Deus é o movimento da descida. Das pessoas simples, que sujam a mão na cozinha, que pegam em água, que pegam na lama, que andam com pessoas de reputação duvidosa para abençoá-las. No mesmo país, quando eu estava pastoreando a cidade de Lafayette, Coutinho, onde fui pastor até 3 semanas atrás, eu pastorei durante 5 anos, a gente organizava um dia do Evangelho. Eu detesto essas coisas envolvidas com política, mas me chamaram. E aí indicaram o nome de um pregador. Eu falei: um pregador? Então vamos chamar esse pregador. E o pregador me atendeu. Disse assim: olha, pastor, fala com o meu secretário aqui. Eu falei: tudo bem, ele está preocupado, eu posso falar com o secretário dele. E o secretário disse para mim assim: olha, ele vai sim, mas para a prefeitura fica 50 mil. Eu falei: opa, que coisa, que pessoa humilde, 50 mil para pegar o evangelho que ele recebeu de graça. E sabe por que essas coisas acontecem? Porque você segue eles no Instagram, porque você curte essas pessoas. Quanto mais famoso, quanto mais maquiagem, você olha os caras pregando, é tanta maquiagem, é tanto laque que parece um robô. E o seu pastor, o diácono da sua igreja, pessoas reais, pessoas da vida real, a sua tia que cessou mais pede oração quando a vida está pesada. Esses verdadeiros adoradores a gente negligencia. Não acredite em igreja do YouTube, não acredite em pregador do TikTok. Acredite em gente real, que ouvir a cor do joelho, conhece a palavra de Deus. Especialmente nós que somos jovens batistas, nós somos marcados por conhecer as Escrituras. Nossa geração perece porque terceirizou até com o chat GPT a sua devocional. Nós somos o povo do livro. Não somos o povo do agito, não somos o povo da emoção, nem somos a denominação mais rica de coisas humanas. Mas somos ricos daquilo que o dinheiro não pode comprar, e aquilo que a gente precisa: presença de Deus, amém. Palavra de Deus e unção de Deus. Bem, quando o Espírito Santo está sobre a vida de pessoas que foram reconciliadas, receberam livremente isso em sua vida, algumas coisas acontecem. 12 minutos finais. Vão comigo para o verso 17. O que é que acontece quando o Espírito Santo está sobre a vida de alguém? A mensagem da reconciliação, a mensagem da unção de Deus é completa. E nenhuma geração, nenhuma raça, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum país, nenhuma cor fica de fora. Porque se o pecado afetou toda a descendência de Adão, Jesus diz assim: Dantas, fala para a galera da Judânia, que se o pecado atingiu todo mundo, onde o pecado cresce, superabunda a minha graça. Olha isso, né, velho? Jesus é muito bom. Quem achou o verso 17 diz amém. Amém. O que é que o Lucas vai fazer agora para inspirar a sua comunidade?
ele vai invocar uma antiga profecia, a profecia de um profeta de Judá chamado Joel. E sabe por que isso é massa? Numa geração onde nós queremos avivamentos, queremos viver um novo de Deus, queremos novidade, Lucas invoca uma antiga profecia para nos lembrar uma coisa: o nosso Deus não precisa de inovações, porque a sua palavra é eterna. Aleluia. E se Deus já falou em sua palavra, não importa, vai acontecer. Por isso que todos os profetas do Antigo Testamento, quando profetizam em hebraico, eles profetizam no tempo perfeito. Quem é da área de linguagem aqui, o tempo perfeito é o passado. Toda vez que um profeta ia falar do que Deus mandou, ele profetizava como se já tivesse acontecido, ainda que não tivesse acontecido, porque para um profeta, quando Deus falou, já é uma realidade, ainda que não tenha acontecido na sua vida. Você recebeu uma palavra de Deus, o Senhor tem planos para a sua vida, pode não ter acontecido ainda, mas não se preocupe, sua hora vai chegar. Olha o que acontece quando o Espírito Santo está sobre a vida das pessoas. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito entre todos os povos. Os seus filhos e filhas profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos terão sonhos. Eu adoro esse texto. Vamos ler de novo, porque eu acho que você não pegou. Tem que ler com calma. Olha para esse texto. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos terão sonhos. Vamos fazer a exegese do grego do texto agora. Primeiro, filho e filha em grego é criança. Criança. A comunidade receptora primária de Lucas, lá no ano 70, 80, tomou um susto. Como assim, pastor? Uma criança? Só homem pode pregar? Mulheres não podem pregar? Só homem? E homem acima de 30 anos. E aí Lucas diz: oh, gente, mas no reinado do Espírito até as crianças são usadas. Deixa eu te falar uma coisa: quem fica compartilhando fake news, bobagem no WhatsApp, isso vai de mais novo ou mais velho? Porque hoje os mais velhos estão tão viciados no celular quanto os mais novos. Não fica preocupado com o que está acontecendo no mundo, não, porque a armadilha de Satanás não é matar a sua criança, não é ensinar coisa errada na escola. A armadilha de Satanás para as crianças é idiotizá-las. Canais idiotas no YouTube, com youtubers fazendo coisas idiotas, com milhares de views. Eu sou vice-diretor de uma escola da Rede Memorim em Piauí, e trabalho das crianças ao terceiro ano do ensino médio e ao pré-vestibular. E o que chega de pais lá, eu não vim conversar com o vice-diretor, não vim conversar com o pastor, eu não sei o que eu faço com meu filho. Mas você sabe, você tem um iPhone 15 para uma criança. Esse é o problema. Mas eu quero dar o que eu não tive, mas a sua função não é dar o que você não teve, é mostrar Jesus para ele. A armadilha de Satanás para essas crianças que estão rodando aqui não é matá-las, é idiotizá-las. Mas eu tenho uma história para te contar. No primeiro ministério que eu atuei como líder de jovens, não sabia nada de nada. E na minha primeira aula era uma lição sobre Abacuque. E o diácono chegou no meu ouvido e falou assim: pastorzinho. Eu falei: o que foi, meu irmão? Tá vindo um menino aí da comunidade, Pedrinho, e se prepara que esse menino é um capeta. E ele chegou, bonezinho, colar no pescoço, bermudinha, olhou para mim, virou para mim assim: cola de mesmo. E eu, ungido de Deus, maduro, olhei para ele e falei: cola de mesmo. Pedrinho tinha uma vida mal assombrada, um lar sem amor, sem a palavra de Deus. Com 12 anos teve acesso às drogas, já tinha passagem, era aviãozinho. Só que ele começou a caminhar com a gente, começou a fazer banca de língua portuguesa lá comigo, lá em casa. Ele sempre estava de bermuda, chinelo, boné. Eu não acho que o evangelho tem a ver com roupa não, viu? Porque eu sou pastor, estava com a camisa do Leitores, e é isso aí. Mas teve um dia que eu cheguei na porta da igreja, dia de ceia, está o Pedrinho com uma calça social, um sapato social, um patati e patatá, uma camisa que cabia eu, ele, Gleison e Amanda dentro. Eu falei: Pedro, que roupa é essa? Ele virou para mim e disse assim: eu vim adorar. Eu falei: amém. Amém. E numa ocasião, nós
nós marcamos uma atividade evangelística, a minha idade já não mais me permite. Fomos fazer uma atividade evangelística, todo mundo lá, os crentões, os seminaristas, bandas, os diáconos, e Pedrinho com a galera dele. E aí dois diáconos vieram em minha direção e falaram assim: ô Dantas, vamos ali naquela casa. Falei: o que foi? Eu estou aqui falando o evangelho para uma pessoa, porque um espírito impuro tomou o corpo de uma mulher. E aí você fica com... você já vai, segura na mão de Deus. Os diáconos fugiram e foram atrás de mim, na expectativa de que eu tivesse algum poder sobre-humano, uma coisa que eu não tinha. E da casa que os diáconos fugiram, quando eu entrei naquela casa simples de um bairro chamado Mandacaru, lá em Jequié, quando eu entrei no meio daquela sala de chão batido, estava aquela mulher e Pedrinho, com 14 aninhos, com a moça na cabeça dela, dizendo assim: sai agora em nome de Jesus. O Espírito saiu. Quando uma geração reconciliada consagra as suas crianças, Deus usa essa moçada para fazer umas coisas maravilhosas. Só que ele continua dizendo: e os seus jovens terão visões e visão. Quem é da minha idade vai lembrar de uma série chamada As Visões da River? Já lembra disso? Lembra disso? Aí você fica imaginando visão, o cara está aqui orando, nada. Minha mãe tinha um negócio, ó. Vê com quem está andando. Para com isso. Eu tenho uma tia pentecostal mesmo que eu a amo. Ela às vezes chega para mim: estou formado em teologia, eu sonhei com cobra. É o quê? Cobra? Você sabe o que é cobra, Guilherme? Não sei. A gente não tem essa matéria, só se o pastor Wagner teve essa matéria no seminário, interpretação de sonhos avançados. Eu não tive. Mas como Silvana, talvez alguém eu não tive. Visão não é isso, não. Deixa eu falar o que é visão. A mesma fórmula em grego que Lucas usa é a mesma fórmula quando um profeta recebia uma palavra de Deus. Eles usavam uma fórmula em hebraico que era assim: Vaiomer Elohim, assim diz o Senhor. Eles recebiam uma palavra que vinha de Deus. Você não tem nem namorado ainda, nem na faculdade vocês entraram, vocês estão querendo passar no concurso. Ou seja, tem um monte de coisas que vocês não têm a menor resposta. E para um coração ansioso, basta uma música do Tiago Ioppo para te colocar no fosso. Lucas está dizendo: se os meus jovens se renderem a mim, eles receberão as respostas que precisam, não do TikTok, mas de Deus. Amém. A nossa geração, que é uma verdadeira Babilônia, que idiotiza as crianças, pega caras como meu amigo Christian Pissoli de Adalberto Cunha. Sabe aquele cara rico? Aquele amigo rico era Christian. Christian foi um menino que teve sim para tudo aquilo que ele quis. Abre parênteses. Ter sim de Deus para tudo que você quer não é bênção, é maldição. Ter sim para tudo aquilo que o nosso coração anseia é maldição. E Deus mostra o seu amor para conosco muito mais através do seu não do que através dos sims que eventualmente a gente pede. Fecha parênteses. E sempre foi um trio. Eu e meu melhor amigo até hoje, o Gabriel Sandro Souza, que está nos acompanhando, vai tomar banho, e o Christian. Éramos sempre nós. Às vezes a gente ficava jogando bola, a bola caía longe, eu ia buscar, e era sempre eu que ia buscar, e a desculpa deles é porque eu chegava mais rápido. Hoje eu já não sei se isso é verdade. E um dia, quando eu estava voltando de buscar a bola, eu vi a mãe daquele rapaz virar para o meu amigo Sandrinho, e ele deixa eu contar essa história, e disse assim: olha, você não tem nível para estar andando com meu filho, não. Mais tarde, ela disse que era nível intelectual, né? Veja, a mãe de Shakespeare, de Dostoiévski. Mas ela estava falando de dinheiro mesmo. E esse amigo nosso, que teve sim para tudo, teve sim para um relacionamento sem Deus, com uma gata. Gata sem Deus, gato sem Deus é feio. Teve sim para tudo que ele quis. Carro. A gente andava de bicicleta, eu andava com a minha papete de seminha, e ele já tinha carro. Teve sim um relacionamento tóxico, teve sim as drogas. Eu estava no seminário na época, em 2019, estava em feira, aquele quarto luxuosíssimo, né? Que os seminaristas têm um luxo. E Sandrinho me liga. Eu disse: você está onde? Eu falei: estou aqui no meu quarto. Ele diz assim: senta aí. Eu falei: larga de frescura, fala, que é homem. Ele: olha, o Christian foi para o fundo da casa, da mansão que ele morava.
E na estrutura externa do ar-condicionado, aquela estrutura que sustenta o Natal, ele colocou um lençol, postou um story e marcou todos nós, pedindo desculpas e tirou a própria vida. 20 anos. Isso é o nosso mundo. Isso acontece aqui. Isso acontece ali. Isso aqui é Santa Luz, Jequié, Nova York, Salvador. Isso é Alabama. E mata um monte de jovens, deixando-os respirar. Tem um monte de jovem que está vivo, respirando, fazendo as suas funções biológicas, mas está morto. Walking Dead, zumbis. E aí o John Wesley vai dizer assim: só quem é capaz de fazer a vida viver é Jesus. O que faz a nossa mocidade ser forte não é a mocidade, que tem idoso, que tem mais disposição do que jovem, que tem um quarto tão bagunçado e dorme o dia todo. O que faz a nossa mocidade ser forte efetivamente é a presença de Jesus. E se é verdade que o nosso tempo mata jovens todos os dias, eu queria contar para vocês a história de um casal, Maurício e Sofia. Maurício formado em Química, Sofia formada em Jornalismo pela UERJ, eu os conheci. Maurício aprovado no concurso como professor, é o nosso sonho. Só que aí, o nosso Deus, C.S. Lewis diz assim: onde Jesus passa, sonhos viram realidade. Mas Jesus também é expert em estragar os nossos sonhos. Amém. Eles foram para o Rio, foram para um morro dominado pelo tráfico, que é o Morro do Chapadão, perto de Madureira. Para a gente subir, a gente tem que usar uma camisa amarela escrito Jesus transforma. E a primeira vez que eu subi aquilo, pastor Wagner, eu vi uma adolescente usando um fuzil. Você vai assim: Deus, o que é isso, cara? E ele que estava concursado, com grana, e ela que ia trabalhar no Ganhar TV, parece. Viram lá alguma coisa de Deus e me disseram assim: amigo, nós não vamos voltar. Eu falei: você está de brincadeira, sua vida está arrumada. E ela disse assim: mas Jesus desarrumou. Esses dois, junto com um cara chamado Lucas Feltrin e uma doida chamada Débora Cadmo e o marido dela, estão agora no Rio de Janeiro, um lugar enorme que é a base do projeto Viver da Junta de Missões Nacionais, cuidando de crianças. E o Maurício me disse assim: Dantas, a mão de obra do tráfico aqui no morro é a criança. E a gente recebe por dia mais de 300 crianças aqui. Sabe o que nós estamos fazendo, amigo? E eu disse: o que, cara? O que vocês estão fazendo? Ele disse assim: nós estamos falando do tráfico de drogas para a glória de Deus. Te conto uma outra história. Kelly Andrade foi minha aluna no cursinho, se formou em odontologia, foi para Manaus, ganhando uma grana com harmonização facial, faceta, uma grana. E eu, amiga, você está bem? Aí Deus resolveu estragar o sonho dela mais uma vez. E ela fez a bobagem de ofertar uma semana das suas férias para ir para as comunidades ribeirinhas. E fomos. Ela fez mais de 40 extrações, pastor Wagner. Um dia. Crianças que tinham paralisações no rosto inteiro por conta de um dente, cara. E na hora de voltar do barco de missões nacionais, ela disse assim: amigo, eu não volto mais. Eu falei: você está doida, Mary? Ela: meu lugar é aqui. Jesus me quer aqui. Eu me formei para ficar aqui. Vai falar para ela agora, lá nas comunidades ribeirinhas, que ela tem que vir para cá, para ir para o CrossFit, para postar o seu day perfeito. Ela diz: amigo, a felicidade está aqui, porque Jesus está aqui, e as almas estão aqui. E foi para isso que eu me formei. Quero fazer medicina por amor. Quantas jovens cristãs eu já não ouvi dizer isso? Será que é? Quero fazer direito para proteger o povo. Será mesmo? Deixa eu falar uma coisa. A tua faculdade, se não for rendida, a glória de Deus vai ser uma pedra de tropeço no teu caminho. Teu emprego, teu concurso, se não for rendido aos pés de Jesus, teu namoro, se não for rendido aos pés de Jesus, vai ser uma pedra de tropeço na tua vida. E quantos cristãos têm defiado? Gente que começou bem e terminou mal. Quando eu estava para ser enviado ao seminário pela primeira vez, pastorzão, a igreja me indicou o seminário e eu disse: está repreendido em nome de Jesus, eu
ser pastor na minha vida. Meu pastor passa cada perrengue, eu vou para isso. Deus me livre. Vou fazer direito, vou arrumar uma gatinha. E aí eu dizia assim, e aí eu vou ajudar a obra de Deus. Mal sabia eu que é a obra de Deus que nos ajuda. Você não ajuda a obra de Deus. É a obra de Deus que te salva, te converte a tua agenda e os teus recursos. E lá na faculdade, contei isso para o pessoal da oficina. O Bradesco me chamou, eu passei numa prova do Bradesco, estava ganhando uma grana, mandava as minhas notas para os meus pais, porque claramente eu sempre fui muito nerd com esse físico, ou era nerd ou era jogador de futebol. Mas aí o meu joelho não deixou e eu passei a vez para o Neymar. Lá na faculdade, ao término de um semestre, eu dividi o quarto com um português e com um mexicano. Esses caras não calavam a boca nunca. Mas naquela noite o Espírito Santo fez eles calarem a boca. Eu estava sentado na minha mesinha e o Espírito Santo claramente falou no meu coração: Dantas, eu vi que você falou para seus pais aí quando você tirou a faculdade. Eu sei que você está com a graninha guardada aí, vai comprar um iPhone. Mas Dantas, tudo isso é esterco. Sabe o que é esterco? Cocô. Isso aí nunca vai preencher você. Porque coisas da terra não preenchem corações que foram feitos para o céu, que foram feitos para Deus. E naquela noite Deus me pegou, Deus me agarrou. E eu tinha um plano. No dia seguinte, eu ia virar para a garota que eu estava apaixonado, porque todo mundo sabia que estava um apaixonado pelo outro. Menos eu e ela, não tinha coragem de falar um para o outro. Eu ia falar duas coisas para ela: que eu estava apaixonado por ela e que Deus me chamou para o ministério. E a gente passeando naquele bosque lindo do Unasp. Na hora, Deus confundiu minha língua e ele invertia a ordem dos avisos. E eu disse: Mari, eu tenho uma coisa para te falar. Ela: o quê? Tem uma coisa para te falar. Ela fala: ela está ansiosa. Ela: eu estou. Mari, eu vou ser pastor. Deus me chamou para pregar a sua palavra. E ela disse assim: todos nós somos pastores, todos nós somos pregadores. Eu falei: não, você não está entendendo. Eu vou largar o curso e vou voltar para a Bahia para fazer seminário. E eu percebi no rosto dela uma decepção enorme. E ela disse para mim assim: eu nunca esqueci essas palavras. Então depois a gente conversa. A gente conversa com mais calma, viu? E fui. Foi a última vez que eu vi a Mari na minha vida. Pois é, gente. Quando o Espírito Santo está sobre a vida de um jovem, ele leva de nós coisas maravilhosas. Deus cobra da nossa juventude coisas maravilhosas. Deus nos rouba, sim, coisas maravilhosas. Mas não tem nada que Deus nos tire que Ele não restitua ainda melhor e ainda maior. Por fim, a minha parte favorita desse texto. Eu sou batistão, viu, gente? Bem batista. Conheço quase todos os livros do cantor cristão de cabeça. Isso é até uma resenha na minha igreja. Mas eu fui criado com uma bisavó pentecostal. Por isso eu tenho muito respeito, apesar de não concordar com muita coisa. Mas foi a minha educadora espiritual. Ouça tua família. Ouça aqueles que talvez não tenham tanto conhecimento intelectual como você, mas que oraram muito mais do que você. Você pode até ter uma formação maior do que os teus pais, os teus avós, os teus tios, a galera da tua MCM, da tua sociedade masculina. Mas eles oraram mais do que você. E oraram por você. E meu amigo, oração não cabe no diploma. Que bom que eu aprendi isso também. A minha parte favorita, porque Lucas vai dizer assim: os velhos terão sonhos. A gente comemora. Os brasileiros agora são evangélicos. Saiu uma matéria do G1 semana passada: o Brasil é evangélico. O país que foi constituído. Lembra quando você estudou lá quinhentismo no primeiro ano? Literatura de navegação, expansão colonial, Inglaterra, Portugal, Espanha, Américo Vespucci e Pedro Álvares Cabral chegaram no Brasil em 1500, terra de Veracruz, católicos, doutrina da cruz e da espada, e um país colonizado por católicos foi superado pelos protestantes. Glória a Deus, aleluia! Será? Deixa eu te contar uma coisa. O Brasil, glória a Deus, aleluia! É o Brasil
Brasil em que a cada minuto 4 mulheres são vítimas de violência doméstica, um país campeão de consumo de pornografia, e o mais triste, nós completamos em janeiro a marca de 150 mil idosos em condição de abandono. Uma geração que abandona seus idosos é uma geração que esqueceu as Escrituras, porque o nosso princípio é honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e Deus falou nos teus dias de vida pela terra. Minha mãe falou isso milhares de vezes. Quando a bênção do Senhor acontece no Antigo Testamento, ela sempre vai para 4 gerações, porque numa casa de hebreu mora a criança, primeira geração, mora o jovem, segunda geração, mora o adulto, terceira geração, e moravam os velhos, os pais voltavam para a casa dos filhos, 4ª geração. Quando a bênção de Deus vinha sobre uma família, abençoava a família toda. Ah, minha família é muito doida, a minha também é. Na minha família, quem não é doido, junta pedra para os doidos jogarem. E o Freud vai dizer isso. De perto todo mundo é doido. Mas é a tua família. É que Deus te deu. É a sua. No Brasil, a gente abandona os idosos porque não tem produtividade. O grupo da minha família mesmo é uma luta. Minhas tias mais velhas há tanta imagem de bom dia que eu não sei o que elas acham. Bom dia, boa tarde, boa noite. Um estoque infinito de bom dia, boa tarde, boa noite. E as notícias mais esquisitas. Minha tia mandou um vídeo de um grilo tocando saxofone. É lógico que é mentira, tu não tem fé. Alright, amém. Esse é o Brasil. Essa é a geração do avivamento. Deixa eu te falar uma coisa. Se na tua igreja tu nunca bateu um papo com uma tia da LCM, tu quer arrumar namorado, tu está procurando solução no TikTok, e aí, irmão, que tem 40 anos de casado? Casada. Você perguntou para como foi o dia que você, qual foi a sua primeira noite de sono aqui na terra? Você não lembra, né? Teu pai e tua mãe lembram. O que te criou? Quem conhece a geração que o antecede não comete esses erros lá na frente. Uma geração que ignora os seus anciãos é uma geração que está destinada a falhar. Bom, mesmo tendo formação teológica, tendo outras formações, minha grande lição foi com uma senhorinha pentecostal chamada Carmosina Fernandes Piton, que não sabia ler e escrever, ela sabia desenhar o nome dela. Mas ela tinha um poder missionário que nenhum curso de mestrado em teologia daria. Era muito comum chegar na casa da minha bisa e do Neida, um vendedor de caju, tomando café e ela orando por ele, policial. Essa mulher olhava a porta, a casa estava sempre cheia de gente, e uma casa de pessoas simples, muito simples. O velório dela foi uma das coisas mais lindas. Tinha batista, católico, espírita, maçom, macumbeiro, cachorro. Bem, ela sempre me levava para os lugares. A Bíblia do meu curso de ordenação foi a Bíblia que ela me deu. A Bíblia da minha conversão foi a Bíblia que ela me deu. E ela sempre me ensinava sobre a importância de compartilhar, de orar, dizer que Jesus estava perto. Só que ela desenvolveu um câncer de pele e foi definhando. A gente chamava ela de vovó Moza. Exceto eu, meu favorito, chamava ela de vovó Carmela. Em algum momento os médicos falaram para ela assim: Moza, vai para casa, vai ficar com a tua família, aproveita os teus últimos dias. E minha mãe foi lá para a casa dela e a gente ficou cuidando dela. Minha avó sempre foi uma pessoa muito doce, mas tinha dias que a dor dela, o pessoal que é da saúde aqui geralmente perguntam de 0 a 10 quando está doendo. Eu acho que nas noites que a dor dela estava lá no 11, ela tremia, ela babava. E eu me lembro da primeira vez que eu vi aquela cena, tremendo, se esgueirando pelas paredes. Eu fui em direção a ela, minha mãe fez assim para mim: deixa. Mas eu fui seguindo a minha bisa. Ela foi para o fundo da casa, onde ela tinha uma hortinha com várias coisas que ela fazia, vários chás. Encostou numa paredezinha que era de adobinho, porque a casa foi originalmente construída com adobinho. E eu fiquei olhando e perguntando: por que Deus não faz nada? Por que ninguém faz nada? Minha avó vai morrer. E ele encostou e falou: o que vai fazer? O que vai fazer com a touquinha na cabeça? Já não
tinha cabelo. E aí minha avó, olhando para a rotina dela, começou: por que te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma? Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. O que leva uma pessoa a proclamar a glória de Deus e almejar a volta de Jesus no seu pior momento físico? A pessoa está morrendo e lembra de Jesus. Depois que a minha avó faleceu, eu estava jantando num lugar com a minha tia, e minha tia, ouvindo a conversa dos outros, como sempre, disse: estão falando da sua bisavó. Eu falei assim: para com isso, tia, abaixa essa mão. E ela foi lá na mesa e pediu para que a mulher contasse a história, e minha tia descobriu que de fato estavam falando sobre a minha bisavó. E minha tia fez assim: vem cá, escuta essa história. E aquela enfermeira disse que na ocasião em que o médico olhou para minha bisa e falou assim: vai para casa, porque o teu dia está chegando, ela virou para o médico e disse assim: Deus não vai me levar agora, porque eu tenho um neto e uma família para cuidar. O que é que faz uma pessoa que está morrendo, quando o corpo está dizendo: moça, eu não aguento mais, moça, já deu? Quando o próprio Deus diz: está na tua hora, minha serva, e ela bate o pé e diz: eu tenho uma missão para fazer. Lucas vai dizer: Espírito Santo, porque os velhos terão sonhos. Uma geração reconciliada é uma geração ungida, cheia da palavra de Deus e do Espírito Santo. E qual é o sinal? Não é um evento cheio, são crianças, jovens, adultos e velhos, proclamando a mensagem do reino, aqui e agora. E a Misa não conhecia o cantor cristão, mas conhecia a harpa. E lá tem um hino que diz assim: cantem comigo: Espírito, Espírito, bem alto, que desce como fogo, vem como? vem como em Pentecoste, E o quê? e enche-me de novo. Que Deus aplique essa palavra em nossos corações. Deus nos abençoe. Valeu. Amém, né? Gente, para nós encerrarmos, temos alguns avisos, né? O pastor Mariano Neto trouxe algum material com ele no fundo, quem quiser abençoar o seu ministério. Após o culto, nós vamos ter uma programação ali no pátio da Gincana e depois nós vamos ter o nosso luau, certo? Então vamos orar para encerrarmos este momento. Entenderam a programação? Parece que está tudo dormindo. Vocês não são assim? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Maravilhoso Deus, nós te damos graças, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez em nosso meio nesta noite. Queremos continuar, Senhor, te agradecendo pela palavra, pelo louvor, por tudo aquilo, Senhor, que o Senhor nos proporcionou. Ó Deus, continua conosco nas nossas programações desta noite, nos guarda, nos livra de todo mal, que possamos, ó Deus, continuar a te adorar durante todos os momentos que estivermos aqui. Que cada ação, Senhor, dos nossos corações, dos nossos corpos, que as nossas mentes, elas sirvam, Senhor, apenas para louvar e agradecer o teu nome. Ó Deus, nos dá uma noite de paz, de tranquilidade, nos guarda, Senhor, e continua, Deus, renovando a nossa força, o nosso ânimo para te louvarmos e agradecermos o teu nome. Nos faz, Senhor, voltar para aquilo que o Senhor tem nos chamado durante este dia, Deus. Obrigado, Senhor, por tudo.